Graça e paz. Olá, mais uma vez estou aqui, quero trazer outra reflexão para vocês. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante. E o tema que eu posso dar essa palavra, essa reflexão é: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Essa é a voz de Deus, que nos encoraja a continuarmos seguindo em frente. Eu quero usar como referência dois exemplos bíblicos disso, de situações que diziam que diziam não vai dar certo, tu não vai conseguir, não tem como isso dar certo, tu não vai sair daí. E Deus disse que sim. A voz de Deus encorajou a prosseguir. E a nossa resposta final, a nossa palavra final vem dos lábios do Senhor. A Bíblia nos afirma que o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. E isso é maravilhoso, porque Ele quer o melhor para nós. A Bíblia nos afirma que os planos de Deus são maiores do que os nossos, para nos dar o fim que desejamos. E o fim que desejamos é de alegria, paz e amor. Então, tenha calma que o que você está passando, tenha certeza que se você deseja coisas boas para a sua vida, Deus ele vai te dar esse fim, mesmo que o momento pareça e diga que não. Amém? Eu quero ter um referencial que eu acho muito interessante, que nos afirma e nos demonstra muito isso. Está lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 9, acho que do versículo 9 até o 14. Eu não vou ler, mas você leia, pegue a Bíblia, dê uma lidinha, leia o assunto, é muito importante isso. E essa passagem fala a respeito do Mar Vermelho, quando o povo de Deus ele saiu do Egito e Faraó com os seus exércitos vieram atrás e chegou a um certo lugar que o povo estava frente ao mar. Do lado tinha montanhas, do outro lado tinha montanhas e atrás vinha o povo de Faraó. Na lógica humana, aos nossos olhos, não tinha como aquele povo sair daquela situação. Não tinha como aquele povo sair dali. Tudo estava dizendo que não. Se ele olhasse para a direita, dizia não dá para ir por aqui. Se olhasse para a esquerda, não dá para ir por aqui. Se olhasse para frente, não dá para ir por aqui. Se voltar, pior, eu vou morrer. Né? E às vezes a gente se encontra em situações que tudo à nossa volta, todos os nossos lados, tudo que a gente vê são respostas negativas, tudo diz não, não vai dar, você não vai conseguir sair desta situação. E a gente se depara muito com essas situações em nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos afirma nessa história que Moisés, ele ouviu a voz de Deus, né? Então precisamos que quando esses momentos cheguem diante de nós precisamos orar e buscar de Deus a resposta para tudo aquilo, porque quando tudo diz que não, a voz de Deus nos encoraja a prosseguir. Então precisamos orar, conversar com o nosso mestre e perguntar a ele: o que tu queres, Senhor? O que eu faço? Para onde eu vou? Porque só tu és a minha saída nesse momento. E a palavra de Deus nos afirma que Deus mandou com que Moisés pegasse a vara, o cajado que ele tinha na mão e tocasse. Só tocasse, irmãos. Só tocasse no mar, e o mar se abriu, e o povo do Senhor passou a pés enxutos. E quando o Faraó entrou com seu exército atrás, o mar se fechou novamente e todos morreram afogados. E nós vemos a maravilha desse Deus. Isso está relatado na Bíblia. Deus ele nos mostra que quando tudo em nossa volta está dizendo não vai, você não vai conseguir, Deus ele tem uma resposta de vitória para você naquele momento. Mas se você não está conseguindo saber disso, se você não está conseguindo sair dessa situação, talvez seja porque você não parou e não perguntou ao Senhor: Senhor, qual é a tua resposta para essa situação? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? E olha, irmão, quando Deus chegar para você e dizer assim: toca com a vara no mar,
Não pense em mergulhar e nadar, não. Faça exatamente o que Deus mandar. Porque às vezes nós vivemos situações que Deus nos manda tomar atitudes e nós queremos fazer mais do que Deus mandou e dá tudo errado. Quando Deus lhe mandar fazer algo, faça exatamente aquilo que Deus mandou. Somente aquilo e nada mais. Não vá além. Cumpra exatamente o que Deus lhe disse. E Moisés apenas tocou. Moisés apenas tocou com a sua vara no mar vermelho. E quando ele tocou, o mar se abriu, né? E nós vemos Deus. Deus é lindo. Qual é o Deus que existe por aí, que as pessoas acreditam que são Deus, que fez esse milagre? Só o nosso Deus. Servimos a um Deus maravilhoso, que ainda hoje opera. Depende da minha fé. Porque se hoje Deus mandar a gente tocar no mar, talvez a gente duvide. Mas Moisés não duvidou. Moisés conhecia a Deus. Então não duvides quando Deus te mandar fazer. Para que o milagre possa acontecer, você precisa ter fé no Senhor. E outra situação que nós vemos na Bíblia, que vemos muitas situações, já temos muitos relatos sobre isso, mas existe outra também que eu acho muito interessante, que está em Atos, no capítulo 19, de versículo 26, mais ou menos. Não, perdão, capítulo 16, e do versículo 19 até o 26, que fala a respeito da prisão de Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas foi preso, porque pregava o evangelho. E eu acho interessante porque Paulo e Silas foi preso, açoitado, apanhou muito, só porque estava pregando o evangelho. Para você imaginar, isso é perseguição. Aí você diz, meu Deus, ele não podia, como é que isso acontece com o servo de Deus? Há um propósito de Deus para tudo. E Paulo e Silas estavam presos naquela cadeia, e tudo em volta dizia que não. Como é que Paulo e Silas iam sair daí? Eles tinham apanhado, tinham sido chicoteados, e eles estavam machucados e feridos, e não tinham como sair daquela situação. Tudo na sua volta estava dizendo, não tem saída. Mas eles oraram, e a direção que Deus deu a Paulo e Silas foi, louvem, cantem. E a Bíblia diz que quando Paulo e Silas começaram a cantar, houve um terremoto, e eles puderam sair dali. Eles podiam ter fugido, ido embora. Mas a Bíblia afirma que quando o guarda, a pessoa que tomava conta daquela cadeia, ele ia se matar porque pensou que todos os presos tinham fugido, Paulo e Silas chegou com todos os presos, dizendo que nem ele nem nenhum dos presos iriam fugir. Aí você diz, mas Deus deu a oportunidade deles irem embora. Não, queridos. A oportunidade que Deus deu a Silas e a Paulo não foi deles fugirem, foi deles ganharem aquele homem para Jesus e a sua família e irem embora em liberdade, numa verdadeira liberdade. Porque a Bíblia nos relata que a partir desse momento Paulo e Silas foi convidado para ir para a casa daquele homem, e lá ele ganhou o homem e a sua família. Existia um propósito para aquela luta. Você está passando por uma situação que está dizendo que não, existe um propósito para isso, existe um propósito para essa situação. Então pergunte a Deus qual é o propósito, o que Deus ele quer com essa situação. Eu sempre toco nessa tecla porque existe isso. E quando Paulo e Silas eles estavam ali, existia um propósito, eles não fugiram. A sua atitude conquistou aquele homem. Não foi o evangelismo, as palavras que eles disseram de Cristo, não. Foi a atitude. Irmãos, hoje em dia o que evangeliza as pessoas é a sua postura como cristão diante do evangelho. E nós vemos um Deus que causou um terremoto para que uma alma e uma família fosse salva. Nós vemos um Deus que abriu um mar para que o seu povo pudesse passar. E quando essas situações disseram que não, Deus ele fez um milagre para que o povo dele fosse vitorioso. Então você quer ser vitorioso? Você quer que Deus ele faça um milagre? A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Nós sabemos que somos cristãos, mas temos aflições, temos dificuldades e não vamos deixar de ter dificuldades. A diferença é que Deus estará conosco nessas dificuldades, é que Deus nos mostrará como sair dessa situação. E sabemos disso e confiamos nesse Deus. E se você está passando por um momento de crise, de dificuldades, que tudo em sua volta está dizendo que não, existe uma resposta de Deus para você. Você talvez não seja cristão. Se você não é cristão, confesse ao Senhor.
ore a Ele, se humilhe e Ele vai lhe mostrar a saída. Se você é cristão, você precisa parar e pedir a Deus uma direção. E Ele vai lhe dar a direção, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Deus, Ele é grande, Ele é o nosso Rei, Ele reina sobre as nossas vidas. Nós podemos ver que Deus maravilhoso é esse, que Deus tão grandioso é esse, que abre o mar para o seu povo passar. É esse Deus que ama você, é esse Deus que enviou o seu Filho naquela cruz para que você não perecesse, para que você tivesse direito à salvação, para que você tivesse direito à liberdade, para que você fosse livre em Cristo. Então, não perca a oportunidade, não abra mão de servir a esse Cristo que te amou. Diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te amou, meu querido, Ele te ama. O amor de Deus nos constrange. Então, se a tua vida, se a tua situação está dizendo que não, Deus está te dando uma resposta hoje. Venha aos pés de Cristo e Deus ele vai dizer a você que sim. Porque quando tudo diz que não, é a voz do Senhor que nos encoraja a prosseguir. Que Deus ele te abençoe. Amém? Fica na paz de Deus. Deus é contigo e eu tenho certeza que Ele vai estar te mostrando o que você deve fazer, o caminho que você deve seguir. A voz dele é doce, suave e nos leva a uma intimidade maior ainda. Que Deus ele possa te abençoar. Amém?